receber mais vídeos como esse. Esse é um sistema dentro da própria Unreal Engine, é de graça, ele conversa com todo o ecossistema da Epic Games e o grande ponto aqui é que ele é menos limitado, tá? O sistema de landscape padrão que a gente tem da Unreal Engine atualmente é exatamente o mesmo desde a Unreal Engine 4, assim, com pouquíssimas mudanças. Então agora a gente vai ter recursos que vão deixar esse terreno mais bonito, mais interessante visualmente e que também é muito mais fácil de você conseguir trabalhar e conseguir o objetivo que você precisa. Você vai conseguir suavizar melhor, aumentar a contagem de faces, de polígonos, de triângulos, né? Da malha que você está trabalhando e a forma como ele se comporta, inclusive o nome desse plugin que você já vai poder ativar na Unreal Engine 5.8. Atualmente a gente está na 5.7, 5.8 está chegando. É como uma malha. Então é muito mais como algo trabalhável, tá? De você conseguir modificar todo o formato dela. Eu vou passar ponto a ponto aqui. Tem uma documentação aqui, tá? Da página oficial da Unreal. Basicamente, eles explicam aqui como que você vai ativar isso. Você vai ativar todos esses plugins que estão aparecendo, né? Caso você queira todos os recursos, porque você precisa ter o Mesh Partition Water, Procedural, até o PCG, né? Procedural Content Generation Framework. E o lance aqui, e principalmente o Mesh Terrain Mode. O lance aqui é que esse Mesh Partition, que vai ser o principal módulo desse terreno aqui, da forma como ele funciona, ele funciona com Word Partition, então fica mais fácil de você otimizar. Então eles já aproveitaram, mudaram todo o sistema, deixaram casado com Word Partition, que é o sistema para mundo aberto da Unreal Engine. A Unreal, ela foca muito em mundo aberto, ela é um dos principais investimentos da empresa. Se você parar para pensar, as grandes parcerias que ela tem agora exigem cenários maiores. O próprio Tomb Raider tem um cenário que é muito vivo, com muita vegetação, e tudo isso requer muita otimização. O The Witcher 4 que tá vindo aí, o próximo Cyberpunk deve ser feito também, esse de Project Red deve fazer com a Epic Games, com a Unreal Engine, e são jogos de mundo aberto que precisam carregar e descarregar coisas, então eles provavelmente fizeram isso mirando na otimização máxima. Você precisa ativar esse daqui, por isso o partition, né? Partition de divisão, eles se separam em cédulas que são carregadas e descarregadas, e você pode escolher o que é carregado e o que não é carregado conforme o jogador vai passando pelo mapa, tá? Então é um sistema compatível com você vai poder criar, você pode, vai começar criando um retângulo, você vai poder desenhar um spline, que é uma linha dividida por vários nós, e aí que você pode ajustar esses nós. Ou você pode importar um high map, que é um mapa de altura, normalmente em escala de cinza. Então ele vai alterando pontos do branco até o mais escuro ali, cinza, não é branco, né? Mas enfim, a escala de cinza. E aí você vai poder deixar o terreno mais alto, mais baixo. Isso aqui é bom para parecida com o que a gente tem para edição de modelos dentro da Unreal Engine, porque tem aqui, ó, merge, split, tipo, vai dar para você trabalhar esse terreno como se fosse uma malha mesmo, até por isso o nome. Como se fosse um objeto 3D, e também editar seções desse objeto 3D, que é o que a gente vai ver aqui, ó. Então toda essa parte que está aqui é para você conseguir utilizar com diz respeito a esse novo plugin que depois tende a ficar oficial e o padrão da Unreal, né? Então ele está indo por cada seção aqui, e agora tem os modifiers, que, bom, você vai criar uma base, e em cima dessa base você vai poder, por exemplo, esculpir para cima, para baixo, enfim, vai poder desenhar formas, o que é interessante para a gente criar rios, esculpir. Então olha só, ele tem uma forma de esculpir que vai deixar arredondada, outra vai deixar um topetinho, e aí dá para você também transformar essa parte. Na verdade, esse topetinho aqui que eu quis dizer é que, bom, dá para você pegar uma parte e aí você joga para cima, sabe? Dá para você, tipo um grab, assim, você pega e aí você movimenta para cima e para baixo. Aqui tem o smooth, né? Então ele vai suavizar qualquer coisa que você está fazendo. Pinch vai tentar fazer algo mais pontudo, e também tem um flatten para justamente deixar assim, ó, retinho. E tem outras formas aqui, a quantidade de... Para essa malha, formatos. Então você tem uma malha e aí você coloca um quadrado. Por quê? Sei lá, um processo artístico. Você pode querer modificar esse quadrado justamente para que fique mais fácil. Atualmente é complicado porque você tem um terreno, um plano assim,
Você não consegue adicionar uma coisa naquele plano que realmente case com ele, que se encaixe nele. Então, se você quiser um relevo, você precisa totalmente conectado, levantar um pedaço. Aqui não, que você pode colocar uma caixa. E aí essa caixa você vai dando o formato que você quiser, ou um círculo, ou então, enfim, todos esses que estão aqui, ó, aparecendo. Isso é perfeito para você conseguir realmente modelar, que é a base de como é a modelagem de objetos 3D. Então, é muito mais lógico. Quem está acostumado com 3D vai se dar muito melhor com esse tipo de formato. É bem interessante mesmo. A questão de você, ó, dos mapas de relevo aqui, de altura. Você pode importar um da vida real. Outra coisa que é bem interessante, você vai poder transformar... tem esse objeto 3D aqui que eu criei ou que eu tenho, enfim, eu quero transformar ele em terreno. Você traz ele para o mapa, converte ele, e aí você vai poder modificar ele do jeito que você precisar. Fantástico, fantástico para você conseguir, de repente, trabalhar com outro software. Então você está lá, tem um software 3D que você está trabalhando, né? O Blender, o Maya, ou enfim, o 3ds, e aí você está criando um terreno, e você quer que esse terreno tenha as propriedades de edição. Atualmente não tem isso. Então a landscape que você cria, ela é tão somente uma landscape dentro do próprio motor gráfico. Você só consegue trabalhar ele. Se você importar um objeto 3D, ele vai ser um objeto 3D. Aqui não. E isso é uma mudança gigantesca, cara, para quem gosta de trabalhar com a criação. Alterar a quantidade de triângulos, de faces de um objeto, que é o remesh. Então você pode modificar. É isso, aumentar a densidade, caso você queira modificar os detalhes. Olha só, pô, é muito massa isso, cara. Aqui é um outro exemplo. Acaba dando uma suavizada. Visual Fortnite. Então, isso aqui é nitidamente uma preparação para isso. Como eu falei, ele também lida bem com as camadas. Então, dá para você pintar as camadas, né? Texturizar, alterar entre cada uma que você criou do material. Então você tem a camada de grama, a camada de mud ali, que é o tipo lodo, né, a lama. Você pode fazer a pré-visualização também. O sistema de água é fantástico, cara, é muito interessante. Eu ainda acho ele meio... Em alguns momentos ele é chatinho, aqui eles falam até que não é necessário uma configuração adicional, não sei o que, é só você pegar, ó, traz ali o Lake Modifier ou o que for, se for oceano, enfim, traz oceano, e aí você seleciona Affected Mesh Partition. Qual é a malha, esse Mesh Partition que você quer afetar com aquele corpo de água que você colocou no mapa. Na teoria, vai ser simples assim. E aqui tem informações adicionais. Uma coisa bacana, você colocou ali a água e aí você selecionou aquela malha, né? Ele já faz gradativamente o blend entre cada uma delas. Tá, você tem a água, então ali tem o mud, que é aquela lama da água, molhou, né? A terra molhada. Aí depois vem o gravel, que é tipo o cascalho ali, a terra, o chão. E depois vem a grama. É para fazer essa transição bonitinha. E dá para você controlar esse blend, ó, de forma suave. O fall-off. Olha só, fall-off. Ele é a transição. E aí você controla de cada camada a transição. Pode criar também ilhas, você arrasta e coloca esse modificador. Island mostra que dá para você fazer Boolean. Boolean, basicamente, você vai pegar e vai subtrair dois itens para você chegar a algum resultado. Então, você pega um terreno, adiciona algo nele ali, para que você possa subtrair dele aquele algo que você colocou. Então, aqui no caso tem o terreno, você colocou essa bola e você quer subtrair essa bola. Você quer tirar os vértices e as faces onde essa bola está. E aí você cria aqui uma coisa feia, que ele mostrou aqui um artefato, e aí você pode resolver esse artefato nas configurações para fazer corretamente e aí fica um buraco. Antes já tinha isso, tá? Você tinha Opacity Mask, e aí você ia lá e tinha uma camada só para isso, mas aqui funciona dessa forma também, dá mais possibilidades para você, tá? Não é que não existia túnel antes, como eu vi algumas pessoas falando. Bom, tem outros modificadores aqui, inclusive PCG, como eu tinha comentado antes, Procedural Content Generation, então dá para você transformar, seguir uma série de regras para você conseguir gerar esse terreno, e aí é compatível com isso também. Então, como eu falei, é compatível com todo o ecossistema
da Unreal Engine. E tudo isso tende a ter um efeito que é o seguinte, cara, as pessoas vão conseguir fazer mais coisas com recursos que são mais efetivos na criação de jogos. Unreal Engine é o principal motor gráfico de graça que a gente tem da indústria atualmente para jogos, principalmente com um visual mais interessante. Quanto menos tempo e mais ferramentas as pessoas tiverem, né, menos tempo gasto para conseguir ter um resultado bonitão, melhor. E é isso que eles estão trabalhando, e com o tempo a tendência é ficar cada vez mais simplificado, cada vez mais uma forma visual de você editar e chegar no resultado que você queria, algo que lá atrás era muito mais baseado em regras e matemática e um monte de coisa que não importa para quem é artista e está querendo criar uma coisa interessante para as outras pessoas jogarem. A Unreal Engine 6 vai seguir esse sentido. Estou esperando ainda a Epic Games trazer alguma coisa sobre Unreal Engine. Eles falaram muito pouco na apresentação da Unreal Engine 5.7 sobre isso. Tá, né? O tempo tá passando, a Unity, Godot e outros métodos já estão implementando de forma mais nativa. Então, bom, vamos ver. Mas isso daqui é um passo muito interessante. Como eu falei, muitos recursos estão vindo, inclusive com inteligência artificial.